Por que Deus permite o sofrimento? Uma reflexão bíblica. O sofrimento é uma das questões mais complexas e desafiadoras para a fé. Como pode um Deus amoroso e todo-poderoso permitir que o sofrimento exista no mundo? Essa é uma pergunta que tem atormentado a humanidade por séculos. O propósito deste vídeo é explorar essa questão à luz da Bíblia. Vamos analisar exemplos bíblicos, considerar o livre-arbítrio e buscar entender o papel de Deus em meio ao sofrimento. Nosso objetivo não é oferecer respostas fáceis, mas sim uma reflexão profunda e honesta. Nossa abordagem será guiada pelas Escrituras. Acreditamos que a Bíblia oferece insights valiosos sobre a natureza do sofrimento e o caráter de Deus. Vamos mergulhar nas histórias e ensinamentos bíblicos para buscar uma compreensão mais completa. Em Gênesis 3, encontramos o relato da queda da humanidade. Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido. Esse ato de desobediência teve consequências devastadoras para toda a criação. A entrada do pecado no mundo trouxe consigo dor, doença e morte. A harmonia original foi quebrada e a humanidade passou a experimentar sofrimento em todas as suas formas. O pecado é a raiz de todo o sofrimento que vemos ao nosso redor. As consequências do pecado se manifestam em injustiça, opressão e violência. O mundo se tornou um lugar marcado pela dor e pelo sofrimento. Essa realidade é uma consequência direta da escolha de Adão e Eva de se rebelarem contra Deus. Deus nos deu o dom do livre-arbítrio. Temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Essa liberdade é essencial para o amor e para o relacionamento com Deus. No entanto, o livre-arbítrio também implica responsabilidade. Nossas escolhas têm consequências, tanto para nós mesmos quanto para os outros. O sofrimento muitas vezes é resultado de escolhas erradas. A violência, a ganância e a falta de amor são exemplos de escolhas que causam sofrimento. Quando agimos de forma egoísta e desconsiderada, contribuímos para a dor e o sofrimento no mundo. O livre-arbítrio é uma bênção, mas também um fardo. A história de Jó é um exemplo clássico de sofrimento. Jó era um homem justo e temente a Deus, mas sofreu perdas terríveis. Ele perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. Apesar de todo o seu sofrimento, Jó manteve sua fé em Deus. Ele questionou a Deus, mas nunca o abandonou. A história de Jó nos ensina sobre a importância da perseverança e da confiança em Deus em meio à dor. O sofrimento de Jesus Cristo é o exemplo supremo de sacrifício. Ele, sendo o Filho de Deus, se entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados. Através do seu sofrimento, fomos redimidos e reconciliados com Deus. O mundo está cheio de exemplos de sofrimento. Guerras, conflitos, desastres naturais, doenças e injustiças sociais são realidades dolorosas que enfrentamos diariamente. A pandemia da Covid-19 nos lembrou da nossa fragilidade e vulnerabilidade. A fome, a pobreza e a violência afetam milhões de pessoas em todo o mundo. A exploração, a discriminação e a opressão são causas de sofrimento que clamam por justiça. O sofrimento humano é uma realidade complexa e multifacetada. Diante de tanta dor, é importante reconhecer a fragilidade da vida humana. Somos vulneráveis a doenças, acidentes e desastres. A vida é preciosa e passageira, e devemos valorizar cada momento. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o poder de usar o sofrimento para o bem. O sofrimento pode nos levar a buscar a Deus, a desenvolver compaixão e empatia, a fortalecer nossa fé e a amadurecer espiritualmente. O sofrimento pode nos ensinar lições valiosas sobre a vida, a morte e o propósito da nossa existência. Ele pode nos ajudar a valorizar o que realmente importa e a priorizar o relacionamento com Deus. O sofrimento pode ser um catalisador para o crescimento espiritual. Romanos 8:28 nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa não significa que o sofrimento é bom em si mesmo.
mas que Deus pode usá-lo para realizar seus propósitos em nossas vidas. Deus transforma o mal em bem. Gênesis 3 nos mostra a origem do pecado e do sofrimento. A desobediência de Adão e Eva abriu as portas para a dor e a morte no mundo. Esse relato nos lembra da importância da obediência a Deus. O livro de Jó nos ensina sobre a importância de manter a fé em meio ao sofrimento. Jó perseverou em sua fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua história nos inspira a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. João 16:33 nos encoraja a ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Ele nos prometeu que teríamos aflições, mas também nos garantiu a vitória sobre elas. Em Cristo, encontramos força e esperança para enfrentar o sofrimento. Romanos 8:28 nos lembra que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa promessa nos dá conforto e esperança em meio às dificuldades. Podemos confiar que Deus está no controle e que Ele tem um plano para nossas vidas. 2 Coríntios 1:3 e 4 nos ensina que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar outros com a mesma consolação que recebemos de Deus. O sofrimento pode nos tornar mais compassivos e capacitados para ajudar os outros. Não há respostas fáceis para a questão do sofrimento. É um mistério que desafia nossa compreensão. No entanto, a Bíblia nos oferece uma perspectiva valiosa. Deus não é a causa do sofrimento, mas Ele permite que ele exista por razões que nem sempre compreendemos. Ele está presente em meio ao nosso sofrimento, oferecendo conforto e esperança. Ele nos promete um futuro sem dor e sem lágrimas. Diante do sofrimento, podemos escolher enfrentar a dor com fé. Podemos encontrar um propósito maior em meio às dificuldades. Podemos experimentar a graça de Deus em nossas vidas. O sofrimento não precisa nos destruir, mas pode nos fortalecer e nos aproximar de Deus. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos, compartilhe também para um amigo.